Os BRICS estiveram na pauta do segundo dia do ENERE. A discussão do assunto contou com a participação do embaixador Clodoaldo Guiney, que chefiou a embaixada brasileira em Pequim até janeiro de 2013, do presidente da FUNAG, embaixador José Vicente de Sá Pimentel, e do professor Oliver Stunkel. Após a palestra, os embaixadores falaram sobre os BRICS e sobre outros temas de política externa à TV Sapiência. Bom, na palestra o senhor disse que a China não quer ser uma potência hegemônica, mas sim criar uma ordem internacional distinta. É possível dizer que esse é um ponto em comum com o Brasil, que vem tentando também mudar a ordem internacional por meio de reforma dos órgãos internacionais? Eu acho que sim. E eu acho que esse é um dos elementos que pode unir os BRICS, né? E eu acho que a China tem toda uma visão de mundo baseada nesses conceitos de desenvolvimento pacífico, na rejeição da hegemonia, e é preciso a gente agora trabalhar para transformar isso em algo que faça sentido, né, em termos de concepção de uma ordem internacional. Eu acho que aí é um desafio grande pela frente, mas eu acho que nós também temos essa visão de tentar construir um mundo multipolar, harmônico, harmonioso, estável, né, sem recorrer a substituições de hegemonias. Um outro ponto interessantíssimo na palestra, mas que foi passado de forma bastante rápida, foi quando o senhor constata que a OMC envelheceu, porque os países mais desenvolvidos começam a pensar em formas, né, de integrar as cadeias produtivas para promover o comércio internacional, e que o Brasil participaria de poucas delas. Isso reflete, por um lado, o fato de que décadas de negociação comercial reduziram a importância das formas clássicas de negociação comercial, de redução tarifária, etc. O fato de que a rodada de Doha fracassou e que então você teria que relançar agora algum tipo de negociação, e eu acho que essa negociação provavelmente assumirá formas diferentes, e o fato de que a economia mundial e a globalização levaram efetivamente ao desenvolvimento de grandes cadeias produtivas, né, que integram hoje setores produtivos. O exemplo clássico é o exemplo do leste da Ásia e da China, né? A China é o maior exportador do mundo, mas é também o maior importador do mundo, porque ela é o ponto final de uma grande cadeia de produção. O embaixador José Vicente de Sá Pimentel ressalta a importância da África do Sul nos BRICS. Na minha opinião, o nascimento político do BRICS acontece com a entrada da África do Sul, por inúmeras razões. Acho que todo grupo, toda organização incipiente como é ainda o BRICS, tem que responder uma questão que é básica, é a questão da legitimidade. O que dá longevidade a esse tipo de grupo, o que dá certeza de que os países podem realmente se engajar nesse tipo de atividade é o fato deles serem legítimos. A entrada da África do Sul significa que o grupo consolida a sua vocação de representante do mundo emergente. Essa, na minha opinião, é a garantia de legitimidade do BRICS, e a entrada da África do Sul, que é, na verdade, o representante de todo o continente africano dentro desse grupo, legitima pelo menos esse início de atividades do BRICS. O embaixador tem um trabalho publicado sobre as relações entre o Brasil e a África subsaárica. Eu gostaria de saber como é que o senhor define as relações brasileiras na África hoje, a atuação brasileira, na verdade. Olha, essas relações vão além apenas da questão diplomática, da questão econômica ou da questão geográfica, né? A relação do Brasil com a África é uma relação básica, é civilizacional. A África é parte do Brasil.
Então nós temos que olhar esses nossos ancestrais, esses nossos geradores da nacionalidade brasileira de uma maneira diferente com que a gente trata outros países. Não estou dizendo, o Brasil, a grandeza do Brasil é justamente ser um compósito de muitas civilizações. O Brasil é europeu, é português, enfim, há inúmeras outras nacionalidades europeias aqui representadas. O Brasil é profundamente sul-americano, mas o Brasil é também africano. De maneira que é assim que a gente tem que encarar as nossas relações com a África, a partir disso. Outro trabalho publicado pelo senhor tem como tema o padrão de votação brasileiro na ONU. Eu gostaria de saber quais são os valores que pautam a posição do Brasil nessas votações, se existe uma lógica por trás. Olha, a esse respeito, eu vou me referir a uma iniciativa recente do ministro Antônio Patriota, que para mim é realmente da maior importância, que ele chama isso de lado a lado. E isso veio a partir da leitura de um autor libanês, que diz que uma das grandes contribuições que a diáspora árabe pode dar para a consecução de uma paz naquela região do mundo é justamente trabalhar em conjunto com as comunidades israelenses, de maneira a provar que essa convivência é possível. E o ministro Patriota está tentando fazer exatamente isso, está tentando juntar essas comunidades que são tão expressivas, sobretudo aqui em São Paulo, não é? E tentar de alguma maneira regimentar opiniões, regimentar recursos humanos, recursos intelectuais, para que expor essa característica brasileira de duas comunidades tão importantes quanto a árabe e a israelense, convivendo em paz e sendo tão importantes. Eu acho que essa seria a grande contribuição do Brasil à região e a possível solução ou ao encaminhamento de soluções progressivas para essa questão tão complicada.